Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sob uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias, para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse sábado, desse tempo de carnaval e de retiro Vem Louvar, para mim, eu estava até partilhando ali com os padres, antes de entrarmos na procissão de entrada, eu assumi, especialmente esse tempo de carnaval, um tempo onde eu não controlo muito a minha agenda no sentido de viagens, até porque eu vivi no mundo, no carnaval do mundo, saía na sexta e voltava só na quarta ou na quinta. Então agora para Deus tem que ser o melhor. Então daqui eu vou para Curitiba, de Curitiba eu vou para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu volto para Cachoeira na terça para estar com vocês. Ah, é mérito? Não, é compromisso, porque um dia eu me gastei pelo pecado, agora eu preciso me gastar pelas coisas de Deus. E isso é importantíssimo de nós entendermos diante da mensagem que eu quero trazer para vocês na liturgia de hoje. E também quero louvar ao Senhor, porque há 26 anos atrás, no carnaval do ano de 1997, eu estava fazendo o meu primeiro ou segundo, não me recordo, acho que era o segundo retiro de carnaval. E quem pregava esse retiro era a comunidade Mar Adentro, fundada pelo Dilben, hoje é Padre Dilben, e quem estava pregando aquele retiro era a Mônica, da comunidade Mar Adentro, uma celibatária. Se alguém conhecer, manda um abração para ela. E a Mônica, naquele retiro, na primeira pregação do sábado, foi num sábado, no dia dedicado à Virgem Maria, eu estava num conflito interior em relação ao chamado à vocação sacerdotal. Eu não queria ser padre. E aí a Mônica citou uma frase de Catarina de Sena.
E ela dizia: Santa Catarina falava o seguinte: se é vontade do Senhor, também é minha, porque a vontade do Senhor é capaz de me fazer feliz. E eu disse: eu quero ser feliz. Não é vontade minha, mas se é a vontade do Senhor, eis-me aqui. Não via mais a hora de acabar a pregação, porque eu não ouvi mais nada. Dali eu saí, me ajoelhei diante da cruz, na capela. Não fui nem diante do Santíssimo, porque eu sabia que eu precisava fazer uma oferta, um sacrifício da minha vontade, e não da vontade da minha vontade humana, e precisava acolher a vontade de Deus, e não tinha nada mais expressivo de submissão à vontade do Pai do que o sacrifício do Filho. E ali eu me ajoelhei e disse a Nosso Senhor: se é a vontade do Senhor que eu seja padre, eu estou aqui deixando a minha vontade, porque eu descobri hoje que a sua vontade é capaz de me fazer feliz. Mas eu faço um compromisso com o Senhor: eu não serei mais um, eu farei a diferença na sua igreja. E eis-me aqui, 16 anos de sacerdócio. Não falei que eu farei para ele assim: vou fazer a diferença porque eu quero ser o bonzão, que eu quero que me aplaudam, que eu quero que tirem foto comigo, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Não. Para honrar o Deus que estava me chamando. Para não ser medíocre, como nós ouvimos na primeira pregação de hoje. Para não viver uma vida medíocre, não viver intensamente. Eu sou cheio de pecado, luto contra os pecados, luto para ser santo, mas para corresponder. E aí eu quero dizer, se alguém no nosso meio se sente chamado por Deus, não tenha medo, responda, dê o seu assentimento a Nosso Senhor. E aí, eu, na homilia, gostaria de conduzi-los a uma palavra que tem sido esquecida nos nossos tempos, e essa palavra é eternidade. Repita comigo. Num primeiro momento eu quero mostrar para vocês que a nossa fé nos provoca a dar uma resposta de amor diante disso, diante dessa dimensão da eternidade. Veja só, na carta aos Hebreus, a gente toca nessa dinâmica da essência da virtude da fé. E essa virtude da fé, relacionando-se com a virtude da esperança, dos bens futuros e com a certeza acerca das realidades espirituais, das realidades sobrenaturais. Há um entrelaçamento ali. Quando a gente vai ler uma encíclica escrita pelo Sumo Pontífice, o Papa Bento XVI, Spes Salvi, ele vai mostrar exatamente essa realidade da fé com a esperança. E a gente precisa perceber o seguinte, que é por meio dessa fé que nós vamos adquirindo certezas que vão sendo edificadas no nosso coração. Essas certezas relativamente às promessas divinas. Há uma posse antecipada dos bens celestiais. Foi o que nós ouvimos na leitura da carta aos Hebreus. E essa fé sobrenatural, essa fé em Deus, essa fé no testemunho do próprio Deus, no testemunho das promessas de Deus, daquilo que Ele nos ensinou, no testemunho da revelação, ela precisa nos levar para essa dimensão da eternidade. E aí vamos fazer um caminho. A fé, em primeiro lugar, precisa gerar em nós um bom testemunho. Quanto mais nós vamos crescendo em fé, quanto mais nós vamos fazendo atos de fé, quanto mais nós vamos pedindo a Deus todos os dias: aumenta a minha fé, eu creio, mas aumenta a minha fé, mais nós vamos sendo capacitados para o testemunho, porque a nossa fé é sobrenatural. Nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos nos mistérios do Altíssimo, nós cremos. E a partir daí, nós vamos sendo capacitados para o testemunho. A segunda coisa, ela nos dá a capacidade de entender o ato criador de Deus, que cria as coisas visíveis e as coisas invisíveis, as realidades visíveis e as invisíveis. E muitos de nós já percebemos que o mundo invisível é mais real e concreto do que o mundo visível.
Ainda mais quando nós entramos dentro da dinâmica e da dimensão do combate espiritual. A gente acredita naquilo que a gente não vê por fé. Depois, o terceiro passo. E aí eu queria olhar para a figura de Abel. A fé nos faz capazes de dar o melhor para Deus. Abel deu o melhor. Foi a melhor oferta. Gerou até uma inveja no coração de Caim, que depois o matou. O primeiro fratricídio, né? Mas a fé levou com que Abel desse o melhor que ele tinha, a melhor oferta, o sacrifício que ele ofertou ali do seu rebanho para Deus. Guarda essa palavra sacrifício. Na nossa fé comporta os atos de sacrifício. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos chamados sacerdotes e muitas vezes querem mudar essa dimensão, até para esconder que é o sacrifício que nós celebramos. Nós somos sacerdotes porque nós oferecemos um sacrifício. O sacerdote oferece o sacrifício. E dá uma bisoiada para quem está do seu lado. E diga, se eu não me engano, fala para esse irmão. A igreja diz que pelo batismo você é sacerdote, sacerdotisa. Não por si mesmo, mas pelo sacerdócio de Cristo. Então você é capaz de ofertar sacrifício. E sacrifício agradável a Deus. Você é capaz de ser como Abel, oferecer o melhor sacrifício. O sacrifício da sua adoração, o sacrifício do seu jejum, o sacrifício da sua penitência, o sacrifício da sua decisão de romper com o pecado, o sacrifício. Porque você participa do sacerdócio de Cristo. Diferente de nós, se você vier aqui pegar a hóstia e numa doideira achar que você vai consagrar, não vai dar nada. Vai ser pão. Nós somos sacerdotes pelo ministério. Estamos vinculados a Cristo de uma forma ainda mais intensa e superior para oferecer o único e eterno sacrifício, para perdoar pecados, para abrir as portas dos céus para a humanidade e para ser ponte entre a terra e o céu. Eu queria que você aplaudisse a igreja, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que ainda existe gente que sai da igreja para ir para outro lugar. A fé nos faz oferecer um sacrifício melhor. Abel é o exemplo de generosidade. Abel é o exemplo de retidão. Abel é o exemplo de piedade. Um homem santo, um homem piedoso, um homem justo. Nós contemplamos em Abel o martírio da fidelidade a Deus, que fala mais do que 1000 palavras. E a nossa vida ofertada fala mais do que 1000 palavras. E a gente precisa considerar que o primeiro testemunho de fé em favor de Deus foi dado por um filho de Adão e Eva. E por meio de um sacrifício. Os padres da igreja, eles viam em Abel a figura do Cristo. Por quê? Abel era pastor, Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus, Abel derramou o sangue dele, sendo mártir da fé. Sendo mártir da fé. Depois, a carta aos Hebreus nos apresenta Enoque. E se você for lá no capítulo 5 do Gênesis, se eu não me engano, se eu estou enganado, no versículo 5 ou 15, vai estar escrito assim: Enoque andava com Deus. E Deus o arrebatou. Depois ele tinha 300 e poucos anos. Mas a palavra, ela diz, Enoque andava com Deus. O que é andar com Deus? Enoque era amigo de Deus. Enoque tinha amizade com Deus. Enoque mantinha um relacionamento. Se você for pegar, por exemplo, os textos escritos por Bento XVI, principalmente quando ele vai fazer, na verdade ainda cardeal Ratzinger, na missa pró-eligendo e romano pontífice, ele vai dizer assim: adulta é uma fé edificada na amizade com Cristo, que não aceita as modinhas,
que não aceita as ideologias que vão aí, que vêm, que não aceita aquilo que o mundo propõe. Adulta é uma fé enraizada na amizade com Cristo. Quando ele vai falar de conversão, ele vai falar, olha, o cristianismo não é moralidade. Se a gente reduzir o cristianismo à moralidade, a uma pregação simplesmente moral, de moralismo, nós estamos reduzindo o cristianismo. O cristianismo é a religião do encontro, é a religião da amizade, é a religião do relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai, com a comunhão dos santos, com a Virgem Maria, que nós hoje a honramos. Então, Enoque andava com Deus, ele se relacionava com Deus, ele caminhou na companhia de Elohim, e Elohim o tomou para si, o arrebatou. Ele agradou a Deus porque ele era amigo de Deus, ele era íntimo de Deus. Vamos lembrar que Deus passeava no jardim todos os dias com Adão e Eva. Enoque não rompeu esse relacionamento, não se tornou inimigo, ele se tornou amigo íntimo. E a vida dele nos aponta a repita a palavrinha. Enoque é um exemplo de fé dado pelo autor da carta aos Hebreus, que eu acredito ser São Paulo. Até hoje ninguém me apresentou outro. Diz que não é São Paulo, mas ninguém sabe. Eu prefiro que seja São Paulo. O decreto universal da morte, ele é consequência do pecado. O decreto universal da morte, ele é consequência do rompimento do relacionamento com Deus. E o que quando a Bíblia diz, ele foi arrebatado, é porque ele tinha uma vida tão íntima, tão íntima, tão íntima, tão íntima, tão íntima com Deus, que Deus o levou. Se ele morreu para Deus levar, ou se não, aí cabe a Deus. Não dá para a gente entrar nesse meandro. Depois, a carta aos Hebreus nos apresenta Noé. Noé, quando recebeu o mandato de construir a arca, não tinha nenhum sinal iminente de dilúvio. Eu imagino que estava aquele solão de lascar. Eu sou do Rio de Janeiro, Rio 40 graus. Eu acho que a minha cidade é mais quente do que o Rio, que é Itaperuna. Cidade da pedra preta, construída em cima da pedra. Eu vejo fotos de Fusca derretendo na minha cidade. Claro que é brincadeira, né? Que o pessoal coloca um Fusca derretido. Olha como é que está quente em Itaperuna. Eu imagino que estava um solão quando Deus diz para Noé construir uma arca. Ele não tinha sinal iminente de dilúvio. Mas Deus olhou dos altos céus e viu um homem justo e íntegro que também tinha relacionamento com ele. O nome dele era Noé. O homem justo e íntegro, quem busca a justiça e a integridade, quem luta pela santidade, é capaz de obedecer a Deus, mesmo que aquilo que Deus indica como sinal de obediência seja uma absurdidade. Agora, quem não tem intimidade com Deus não vai obedecer Ele mesmo, não. Não tem condição, não consegue. Mas o que acontece com Noé? Ele obedece a palavra divina. E ele faz com religioso temor, com adesão profundamente religiosa, que o levou a pôr em prática fielmente o que Deus lhe tinha revelado e indicado. Ele começou a construir aquela arca, porque viria um dilúvio. Deus havia dito para ele que viria um dilúvio. E deixa eu dizer, a fé dele condenou o mundo, porque os homens do seu tempo eram incrédulos. Os homens do seu tempo escarneciam daquela preparação. Noé, com sua conduta, com a sua fidelidade, com a sua coerência, com a sua fé, ele condena a incredulidade dos seus contemporâneos. E quando nós vivemos de fé na atualidade, a vida de um homem de fé, a vida de uma mulher de fé, condena, adverte aqueles que o rodeiam e que não querem aderir à fé. Aí eu queria, se você tiver a Bíblia, que você abrisse no Evangelho de São Mateus,
no sermão escatológico de Jesus, quando Jesus vai referir-se a Noé. Lá no capítulo 24, no versículo 37. Se você não tiver a Bíblia, depois você confere. Está escrito assim: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam. Os homens e as mulheres casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. E aí diz Jesus: assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Diga bem forte comigo: assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. A galera vai estar correndo atrás do trio, dançando, enchendo a cara de bebida, de droga, vivendo a prostituição, fazendo tudo o que acha que deve fazer na sua cabeça. O céu vai se abrir, a trombeta do arcanjo vai tocar e o Senhor virá para julgar vivos e mortos. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quando? Se souber, me conta, porque pelo menos o Jesus diz que só o Pai sabe. Se você não sabe, meu querido, o que nós devemos viver é totalmente dedicados a nos preparar todos os dias. Se eu não sei quando, eu preciso estar preparado hoje, porque pode ser hoje. Eu preciso estar preparado amanhã, porque pode ser amanhã. Eu preciso estar preparado depois da manhã, porque pode ser depois de amanhã. Só que a galera fala: não vai ser agora não, vai ser daqui a 20 anos. Ele pode não voltar, mas ele vem buscar. Amém? Diga comigo: eternidade. Veja só, despreocupação, insensibilidade dos homens perante o sobrenatural. Noé foi sensível ao sobrenatural. Não é essa realidade precisa nos tocar hoje. Nós precisamos viver sempre em estado de vigilância. Jesus vai dizer: assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Deixa eu dizer para você, não tem uma segunda chance, tá? Essa teologia que dizem por aí, os que foram deixados para trás vão ter uma nova chance. Não terão, é uma teologia herética, não é uma teologia sadia. Por isso que Jesus termina o versículo 42 dizendo: vigiai, portanto, pois não sabeis em que hora virá o Senhor. Diga comigo: vigiai, portanto, pois não sabeis em que hora virá o Senhor. Meus irmãos, parece que é mais importante comer e beber, pegar a mulher, homem, casar-se. Não estou dizendo que casamento é ruim, pelo amor de Deus. Como foi no tempo do dilúvio, fica todo mundo distraído. E Jesus vai dizer: vai ser assim no fim do mundo. A segunda vinda de Jesus, ela se cumprirá num momento inesperado, surpreendendo a humanidade no que ela estiver fazendo de bom ou de mal. Diga para quem está ao seu lado: eu espero que nós estejamos fazendo o bem e as coisas boas. E deixa eu dizer uma coisa muito séria para quem está me ouvindo aqui, os que vão me ouvir depois. Essa lorota que muitos de nós contamos por aí. Né? Vou deixar para a última hora. É tentar o Senhor, esperar o último instante para mudar de vida. Ou é agora ou nunca. Se não for agora, quando? Quem assistiu aquela série The Chosen, Nossa Senhora disse essa frase para Jesus nas bodas de Caná: meu filho, se não for agora, quando? Quando você vai se entregar?
Meus irmãos, é no meio dos afazeres, das coisas corriqueiras da nossa vida, que tem lugar o nosso chamado. Deus está chamando você, Deus está convidando você, Deus está provocando você na sua vida, onde tem o chamado divino. É ali, nesse momento, você deu uma parada, aqui e agora, Deus está te chamando. O divino está te chamando. Ele está te chamando para um lugar divino, para um lugar de relacionamento, para um lugar de amizade. E a nossa escolha vai definir felicidade eterna ou condenação eterna, meus irmãos. Estejamos cientes disso. O Senhor não exige condições e circunstâncias extraordinárias na nossa vida. Ele exige fidelidade cotidiana a Ele, no normal, no dia a dia, no seu trabalho, no seu serviço paroquial, na sua pastoral, no seu matrimônio, na educação dos seus filhos, no seu relacionamento com a sua esposa, na nossa vida sacerdotal, na vida consagrada. Ele não exige nada de extraordinário. Extraordinária é a presença dele. E na presença dele o ordinário se torna extraordinário. Nós precisamos entender o chamado de Deus. O Senhor nos chama à fidelidade. O cristão deve viver essa vigilância na sua vida como se fosse o último dia. Nós aprendemos com o Padre Jonas Abib, o nosso pai fundador, a fazer de cada dia como se fosse o último. E isso não é um drama. Esses dias me perguntaram, mandaram uma mensagem para mim: como que você atribui a pregação do Padre Jonas sobre os fins dos tempos? Acho que era uma pesquisa interna. Então, como eu ouvi muita pregação do padre sobre os fins dos tempos, eu escrevi assim: as pregações dos fins dos tempos do Padre Jonas eram sempre pregações de esperança e nunca de alarmismo. Eu saía de cada pregação querendo ser santo e ser fiel a Deus. Ai, o que vai acontecer? Vai vir bola de fogo, vai vir não sei o que lá. Não, eu saía de cada pregação dele com aquela sensação que Jesus diz quando ele está no sermão escatológico narrado por São Lucas: quando começardes a ver essas coisas, levantai a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Alegrar. Eu saía alegre, saía feliz. E os seminaristas estão aqui, né, se preparando para o sacerdócio. As pregações do padre, as reuniões que nós tínhamos de comunidade, à minha época, eu falava assim: será que eu vou ser padre? Se eu não for, eu quero morrer como um seminarista santo. Porque o que ele despertava era exatamente essa responsabilidade com o meu processo e essa fidelidade de vida, esse amor a nosso Senhor. Eu queria que você aplaudisse o nosso fundador que nos ensinou esse caminho da esperança. A gente não vai ficar elucubrando quando vai acontecer os acontecimentos finais. Eu não preciso disso. Eu preciso viver de tal forma que Deus me encontre na graça. Você precisa viver de tal forma que Deus te encontre na graça. Eu estou percebendo, meus irmãos padres que estão aqui, os diáconos, os agentes pastorais, os coordenadores de grupo, os servos, eu estou percebendo que no mundo atual a virtude da esperança está sendo colocada de lado. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas desse mundo do que com a felicidade eterna. Ainda bem que você não aplaudiu, porque o que eu estou falando é muito sério. Esses dias eu estava falando com o pessoal, o Moisés fez uma pregação aqui, eu vi o povo aplaudindo, rindo. Eu falei: parece que eles não estão entendendo nada da seriedade que esse cara está falando. Ele fala de forma engraçada, mas o que ele está falando é muito sério. Olha só o que o catecismo vai dizer sobre a virtude da esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual nós desejamos o reino dos céus. Eu pergunto para você, você está desejando o reino dos céus? Eu vou dizer para você como que a gente está muito materialista. Às vezes a pessoa está ali, gente, já na fase terminal. E parece que o céu é um lugar ruim. Porque ao invés da gente dizer para a pessoa: se prepara, faz o seu processo, o céu é maravilhoso, a gente fica ali, não tem mais jeito, é só uma intervenção extraordinária da parte de Deus, assim daquelas, mas você quer iludir
a pessoa que vai acontecer uma coisa, fala para ela, faz a sua passagem de uma forma bonita. Faz a sua passagem. A gente acredita no céu. A gente deixou de acreditar no céu, na vida eterna. A gente quer que todo mundo fique aqui para semente. A gente quer ficar para semente, não é verdade? Sim ou não? Você quer morrer? Não. Eu percebi que eu tinha ojeriza da morte, porque eu sempre falava assim, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Não como Enoque, mas a minha esperança era Jesus voltar na minha geração e eu ser atraído para ele no céu. Então eu não queria morrer, mas um dia eu me reconciliei com a morte. E falei para o Senhor, eis-me aqui. Se ela é a passagem acompanhada, porque a gente não passa sozinho. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, eu nada temerei. Se não é uma passagem sozinha, por que eu vou ficar com essa? Ai meu Deus, não, Ele estará comigo. E Ele vai abrir as portas do que existe de mais extraordinário e belo que é a eternidade. Onde não vai haver mais dor, nem lágrima, nem sofrimento, onde Deus será tudo em todos. A virtude da esperança corresponde ao desejo da felicidade que Deus colocou no coração do homem, de todo homem. A virtude da esperança, ela nos faz assumir as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as e ordena-as para o reino dos céus. Protege contra o desânimo, sustenta no abatimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna, nos coloca num anseio, num desejo pela eternidade. A gente precisa chegar, é porque nós estamos muito longe da santidade, porque Paulo, quando chegou na santidade, quando está lá em Gálatas 2:20, o que é a santidade? Paulo vai dizer, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Aí Paulo dizia, morrer para mim, viver para mim é lucro, morrer para mim é ganho. Morrer para mim é ganho. Eu falei isso na profecia do avivamento, e já vou caminhando para o final. Eu vivi um momento ano passado que eu me senti como evangelizador, um fracassado, porque eu vi as pessoas optarem mais por pão e circo do que pelas coisas eternas. E aí Deus me deu uma palavra e eu entendi que o erro estava em mim. Deus me deu a palavra de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. E ele dizia assim, com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. 2 Coríntios 4, 17. Quem aqui já viveu tribulação, ou está em tribulação, ou já passou por um grande sofrimento? Meu filho, se você passou com Cristo, você acumulou um volume poderoso de glória, que não dá para medir, incomensurável e eterno. E lá no céu está poupado aquilo que você viveu fiel a Jesus Cristo. E aí depois o versículo 18 veio como um nocaute técnico que eu recebi naquela hora. Isto acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. O que Jesus fez no Evangelho? Subiu com Pedro, Tiago e João ao Tabor. Fez com que eles experimentassem a eternidade, o céu. Desceu com eles e começou a subir para Jerusalém para ser crucificado e para mostrar qualquer tribulação, perseguição, dor, sofrimento, martírio, vale a pena, porque o céu é isso que você percebeu, Pedro, cheio de medo. Vamos fazer 3 tendas. Vamos ficar aqui. Se nós não entendermos isso, nós vamos negar a Deus na tribulação, nós vamos negar a Deus por causa de pão e circo, nós vamos negar a Deus quando as coisas piorarem, vier a grande tribulação. Mas se nós entendermos que todo sofrimento, toda tribulação, ela acarreta um acúmulo de glória incomensurável e eterno.
E que se nós estivermos mirando as coisas visíveis, passageiras, nós sucumbiremos. Paulo diz, isto acontece porque nós miramos as coisas invisíveis, por isso que acumula, e não as visíveis, pois o que é visível é passageiro, o que é invisível é eterno. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a experiência que nosso Senhor fez aqueles apóstolos passarem, ali no Tabor, você está aqui na Canção Nova, não é verdade? Você fala assim, ai meu Deus, eu vou ter que voltar para casa, não é? Vou ter que voltar para aquela tribulação, vou ter que voltar para enfrentar aquilo. Sim, você sobe no Tabor para entender que o céu vale a pena, que a eternidade vale a pena, e que você precisa enfrentar a sua vida cotidiana com a esperança do céu, e não olhando para as coisas da terra, porque você vai sucumbir. E Jesus disse, Pedro, vale a pena. Tiago, vale a pena. Eles não conseguiam entender as coisas invisíveis. O que é ressurreição? Foi a perguntinha que eles se fizeram. Eles não conseguiam ainda compreender as coisas eternas. Mas eu vou terminar com uma fiorete de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele fez uma reunião com todos os franciscanos em Santa Maria Maior. Vieram 5.000. Essa reunião que ele fez com todos os franciscanos se chamou Capítulo das Esteiras. Por quê? Eles fizeram cabanas de palha e eles dormiam nas esteiras, porque não cabia todo mundo mesmo, mas 5.000. Não é? Eu não sei quantos nós somos aqui, mas não cabia. E aí, lá era o dia de Pentecostes. E aí São Francisco falou para os irmãos. E São Francisco fez uma exortação de fogo. Diga comigo, fogo. Olha como que São Francisco falou para os irmãos franciscanos. Meus filhinhos, grandes coisas prometemos a Deus, mas muito maiores são as que Ele nos prometeu. Observemos as que prometemos a Ele e esperemos com confiança aquelas que Ele prometeu a nós. Agora eu vou pedir que você repita comigo para você gravar. Diga comigo. Breve é o prazer do mundo, mas eterna é a pena que esse prazer do mundo gera. Olha o que ele estava falando para os irmãos franciscanos. Breve é o prazer do mundo e eterna é a pena que eles rendem para a alma que busca os prazeres. E aí ele vai dizer, repita comigo, pequena é a pena desta vida. A tribulação, estou traduzindo. A enfermidade, as dores, as decepções, as traições, as perseguições, as humilhações. Francisco está dizendo, pequena é a pena desta vida, mas a glória da outra é a vida infinita. Aleluia. Diga comigo, mas a glória da outra é a vida infinita. Aplauda. Eternidade. Repita comigo, eternidade. Jesus fez Pedro, Tiago e João experimentar, para que eles entendessem nada do que acontecer supera o que vocês experimentaram aqui. Por isso que pelo céu a gente renuncia o pecado, pelo céu a gente renuncia a nossa própria vida, a gente toma a nossa cruz, a gente enfrenta o que tiver que enfrentar, a gente faz tudo o que tiver que fazer, porque pequena é a pena deste mundo, mas eterna e infinita é a outra vida que Deus preparou para nós. Termino com Francisco dizendo, na fortaleza de São Léo, num torneio de cavaleiros, ele sobe numa parede, num muro, e ele grita, tão grande é o bem que eu espero, que qualquer dor é agradável para mim. Quem espera a eternidade, vive qualquer situação
porque sabe que o que está por vir vale a pena. Traz a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Respira fundo. Ai, meu Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por nos provocar pela fé. Obrigado. Vai agradecendo o Senhor. Eu estou muito carnal. Vai confessando para Ele. Às vezes eu estou muito carnal, estou muito preso às coisas. Tudo bem, o marxismo falou que isso é uma loucura, isso é o ópio do povo, porque isso atrapalha a aplicar aqui nesse mundo o reino. Depois veio o materialismo, a gente sabe, Senhor, as estruturas, o consumismo, e a gente ficou muito preso a essa terra. Mas hoje, diante da sua palavra e diante da sua revelação, nós entendemos o chamado que o Senhor está nos fazendo nesse Vem Louvar aqui na Canção Nova, que o tema é sobre a santidade. Nós seremos santos porque nós esperamos a eternidade. Nós renunciamos ao mundo, ao pecado, aos prazeres, à carne, e nós lutamos para ser fiéis ao Senhor, porque nós esperamos a eternidade. Diga para Ele agora: transforma o meu coração, transforma a minha mentalidade, transforma o meu comportamento, transforma as minhas escolhas. Porque hoje, neste sábado, junto com a Virgem Maria, que mostrou para aquelas crianças em Fátima o inferno, as almas que estavam queimando lá, e depois Jacinta também, junto com Lúcia e Francisco, viram o céu, e Jacinta dizia: se os homens soubessem o que é a eternidade, eles fariam de tudo para chegar lá. Convença o meu coração e é o coração dos meus irmãos nessa tarde de sábado. E eu peço à Senhora, Virgem Maria, ajude a esses irmãos e a essas irmãs a escolherem o que é eterno, duradouro, para que vivam segundo a vontade do Pai em Cristo Jesus, na força do Espírito, não deixando que morra no nosso coração, na nossa vida, a esperança da eternidade. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder ajudar a Canção Nova nesse ofertório, nós agradecemos a você. A Canção Nova existe e o nosso pai fundador intuiu que nós existiríamos dependendo de um povo que nos ajudaria. E o povo que pode nos ajudar está aqui. Caso você não possa, fica muito em paz, tranquilo. Mas se você puder, ajude. Ajude-nos no ofertório. Fala: eu quero abençoar essa obra, esse pedacinho do céu, esse recorte do céu aqui na terra. Eu quero abençoar essa obra. Você em casa tem um QR Code aparecendo aí na tela, e você pode nos ajudar com a sua oferta. Deus lhe pague. Deus abençoe você.